Romanos capítulo 12, nós vamos ler apenas 2 versículos aqui. O primeiro e o segundo. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, graças te damos pelo privilégio de podermos nos reunir em torno da Tua Palavra. A Tua Palavra que é alimento para a nossa alma. Porque o Senhor disse que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso eu peço ao Senhor que o Senhor nos alimente através deste texto bíblico. Ó Deus, abra nossa mente, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, abra o nosso entendimento, para que nós possamos conhecer um pouco mais a respeito de quem o Senhor é. E nós sabemos que quem o Senhor é está revelado na Tua Palavra. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Ser um discípulo de Jesus significa servir e imitar alguém que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ser um discípulo de Jesus significa seguir e servir alguém que estava tão envolvido com o serviço que chegou ao ponto de dizer: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Irmão, ser discípulo de Jesus significa seguir e imitar aquele que sabe exatamente pelo que está trabalhando. Porque ele mesmo disse: eu edificarei a minha igreja. Ele trabalha pela igreja. E ele trabalha para a edificação da igreja. Sim, meus irmãos, o Deus da Bíblia é um Deus que trabalha. Tanto que no Antigo Testamento ele nos é apresentado como um jardineiro. E no Novo Testamento ele nos é apresentado como um carpinteiro. O nosso Deus trabalha. Nos Salmos ele é chamado nosso auxiliador. E como nós cantamos aqui hoje, ele também é o fiel construtor de casas. Ele é o guarda de Israel que nunca dorme. Nos Evangelhos, ele assume uma condição humana. E não somente uma condição humana, mas também uma condição de servo. Lembra do episódio que João narra, em João capítulo 13, quando ele diz que Jesus levanta-se da mesa, tira o seu manto, enrola uma toalha na cintura, e ele começa ali a lavar os pés dos discípulos. Isso mostra que ele é Deus, mas que mesmo sendo Deus, ele também é servo. Irmãos, Jesus fez isso justamente para que nós imitemos o lava-pés, para que nós lavemos os pés uns dos outros. E eu não estou dizendo isso literalmente, porque o lava-pés estava relacionado às ruas de barro da época, às ruas empoeiradas da época, e ao serviço. O lava-pés é uma figura. Nós não faremos como aqueles que pegam a igreja reunida, enfileiram as pessoas e lavam os pés. Não é sobre isso que Jesus estava falando exatamente. Jesus estava falando com essa figura sobre nós servirmos uns aos outros na igreja de Deus. O Tony Merida, ele diz o seguinte: discípulos de Cristo não são meros espectadores na igreja, mas servos. Cristãos não podem ver a igreja
apenas como um lugar onde se ouvem sermões, mas também como um lugar onde se serve. Irmãos, e é claro que a vida cristã exige que nós aprendamos a ser servos em todos os lugares, a sermos servos em nossas casas, na nossa família, no bairro, no trabalho, na sociedade, no exercício da nossa cidadania, no mundo e em toda a vida. Porém, onde quer que seja, nenhum serviço que nós prestamos, onde quer que seja, pode substituir o serviço que é prestado e realizado na Igreja de Deus. Nenhum serviço que nós realizamos em qualquer lugar pode substituir o serviço que é realizado em favor da Igreja de Deus para a glória de Deus. Ou seja, irmãos, para o cristão servir não é uma opção, mas é uma responsabilidade que nos foi dada por Deus. Só que ainda assim, irmãos, mesmo sabendo que servir é uma responsabilidade muito grande, nós também acreditamos que servir é um enorme privilégio. Porque quando nós servimos, nós estamos nos identificando com o servo sofredor, com o Cristo, que mesmo sendo Deus, se colocou na posição de servo. Deus designou os seus filhos para trabalharem pela edificação da igreja, do corpo de Cristo. Por um lado, Jesus diz, eu edificaria a minha igreja. Mas por outro, a Bíblia nos diz, o vosso trabalho não é vão na obra do Senhor. Irmãos, é Ele quem edifica a igreja, mas Deus faz isso através de nós, que somos o seu corpo. Por isso o apóstolo Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. A igreja, portanto, é fruto de trabalho, porque o Paulo planta, na figura do texto, cooperação, porque o Apolo, enquanto o Paulo está plantando, o Apolo está regando, e graça, porque enquanto o Paulo planta, o Apolo rega, Deus, e somente Deus tem o poder de fazer com que esse trabalho e essa cooperação resulte em crescimento na igreja. E aqui eu não estou falando de crescimento de número, porque às vezes a gente pensa em crescimento de uma forma muito errada. Eu estou falando de crescimento espiritual, de fato. Do desenvolvimento dos cristãos dentro da igreja, também principalmente. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês nesta manhã, que Deus não nos chamou para sermos consumistas de liturgia, música e sermões. Tudo isso é importante, tudo isso é necessário. Porém, nós precisamos nos envolver com o serviço cristão em favor da seara de trabalhadores que o Senhor estabeleceu. Jesus disse, João capítulo 13, 14 ao 16, ele diz, se eu, Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros, pois eu vos dei o exemplo, para que façais também o mesmo. Em verdade vos digo, o escravo não é maior do que o seu senhor, nem o mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Irmãos, uma vez que o próprio Senhor serve, recusar-se à prática do serviço cristão é nós termos uma visão diminuta de Jesus, porque Ele serviu, e uma visão elevada demais de nós mesmos. A recusa ao serviço é equivalente, segundo Jesus, a afirmar que nós somos maiores do que Ele. Porque Ele está dizendo, se eu, Senhor e Mestre, lavei os pés dos discípulos, os pés de vocês, vocês também devem fazer o mesmo. E aí ele diz, o escravo não é maior do que o Senhor. Se o Senhor serve, quem pertence a esse Senhor também serve. Por fim, irmãos, uma vez que nós já sabemos então que nós temos a responsabilidade e o privilégio de servir, nós precisamos nos perguntar hoje, o que nos motiva a servir? Por que você serve? Por que eu sirvo? Por que nós servimos?
eu quero sugerir algumas péssimas respostas. Olha, eu sirvo porque é melhor servir para ninguém ficar pegando no meu pé, e então vou fazer alguma coisa para ninguém ficar falando. Vamos lá, mais uma péssima resposta. Vocês estão aprendendo as péssimas respostas? Eu sirvo porque eu quero que o Senhor abençoe minha vida. Esse aí é o crente da barganha, né? Ele fala, não, eu vou entregar para o Senhor, porque aí o Senhor vai tornar próspero, né, os meus celeiros, a minha vida, e minha vida vai dar certo. Esse evangelho aí, na verdade, é um falso evangelho. Jesus disse, no mundo tereis aflições, servindo ou não, você vai ter aflições, pode ficar tranquilo com isso. Outra péssima resposta. E uma vez eu ouvi isso de um jovem, eu conversando com um jovem, eu falei para ele, por que você serve na igreja? Qual é a sua motivação? Ele falou, meus pais me obrigaram a entrar em algum ministério da igreja. Essa também é uma péssima resposta. E mais uma, que também é muito comum. Geralmente ninguém tem a sinceridade para dizer isso, mas eu creio que existem muitas pessoas que não sabem por que servem na igreja local. Irmãos, através do texto que nós lemos, eu gostaria de apresentar uma resposta melhor do que essas. E eu quero apresentar, através deste sermão, uma coisa muito simples. Uma motivação bíblica para o trabalho do reino. Eu creio que é a principal. As outras ficam para outros sermões. A gente pode até ter outras motivações bíblicas, mas hoje eu quero me ater a uma única motivação bíblica para o nosso serviço. Vamos então à explicação desse texto. Nesse texto bíblico, irmãos, o apóstolo Paulo está encorajando os irmãos a se apresentarem como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nesse tempo, irmãos, os cristãos eram acusados de ateísmo. Sabe por quê? Porque eles não faziam uso dos elementos da religião formal segundo os padrões da época. Por exemplo, as religiões da época tinham templo, sacerdote, sacrifício e ídolo. Porém, no caso dos cristãos, ao invés de se reunirem em templos no primeiro século, eles se reuniam em casas. Ao invés de constituírem sacerdotes dentre eles, eles eram todos sacerdotes. Ao invés de se apresentarem, ou melhor, ao invés de apresentarem sacrifícios, eles tinham fé num único sacrifício, que é o sacrifício de Cristo, e que fazia com que todos os outros sacrifícios não fossem mais necessários. E ao invés de materializarem os seus ídolos em pau, pedra ou qualquer outro elemento, os cristãos não faziam esculturas para representar o seu Deus. Isso porque, entre os mandamentos da lei desse Deus, o próprio Senhor reprova que a gente tente materializar ele em alguma escultura. Enfim, templos, sacerdotes, sacrifícios e ídolos. As pessoas da época olhavam para os cristãos e falavam, esses caras são ateus. Não é possível que eles tenham um Deus, porque todo mundo que tem um Deus tem essas coisas. Mas a pergunta é, se todas as religiões ofereciam alguma coisa às suas divindades, não havendo templo, sacerdote e sacrifício, o que os cristãos ofereciam a Deus? A resposta é que eles ofereciam a Deus a própria vida. Esse era o sacrifício vivo, santo e agradável que os cristãos ofereciam ao Senhor. E de igual modo, irmãos, nos dias de hoje, o que nós oferecemos a Deus? Nada menos do que as nossas vidas. Tudo o que nós somos, tudo o que nós temos e tudo aquilo que primeiramente Deus deu a nós. É isso que nós oferecemos a Deus. Aquilo que Ele nos deu primeiro. O nosso fôlego, que a gente chama nosso, veio dele e é para Ele. O nosso tempo veio dele e é para Ele. Os nossos talentos vieram dele e, portanto, devem ser usados para a glória dele.
Os nossos recursos vieram dele e também devem ser usados para a glória dele. A nossa força vem dele e é para ele. A nossa vida vem dele e é para ele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Irmãos, eu creio que essa já seria uma razão suficiente para nós sermos motivados a servir. Porque tudo vem das mãos de Deus. E tudo que Deus nos concede é por graça. Nós não merecemos. É favor imerecido. Deus nos confere todas essas coisas de graça. Por graça. Nós não merecemos. Porém, curiosamente, Paulo aqui, ele não encoraja esses irmãos a se oferecerem ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus por causa da graça de Deus. Se ele o tivesse feito, também não estaria errado. Mas ele fez diferente disso. Antes, Paulo encoraja esses irmãos a se oferecerem ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável por causa, o que está escrito no texto? Das misericórdias de Deus. Ou dependendo da sua versão, pode estar escrito, das compaixões de Deus. Ele diz, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus. E talvez você esteja perguntando a si mesmo, mas por acaso existe alguma diferença entre graça e misericórdia? No final das contas, não dá na mesma? E a resposta é um enfático, não dá na mesma. Graça e misericórdia, por mais que na nossa mente sejam parecidos, não são a mesma coisa. Graça e misericórdia são coisas diferentes. E aqui eu quero explicar para você a diferença entre o que é graça e o que é misericórdia. Para você entender o valor de Paulo não ter dito, rogo-vos pela graça de Deus. Não, ele diz, rogo-vos pelas misericórdias. Vamos lá. Graça é quando Deus nos dá o que nós não merecemos. Por exemplo, a salvação é algo que nenhum de nós merecemos. Porém, por sua imensa graça, o Senhor nos deu um novo coração, capaz de crer e se arrepender. Assim, Ele nos salvou por causa da sua graça, por meio da fé e somente através da obra de Jesus. Dá até vontade de cantar a música aqui, né? Mas a rigor, irmãos, não somente a salvação, nós não merecemos nada. Tudo, absolutamente, o que Deus nos deu é de graça, é por graça. Nós não merecemos nem o ar que nós respiramos. Isso é graça. Mas o que misericórdia tem de diferente disso? A questão é que graça é quando Deus nos dá o que nós não merecemos, certo? A misericórdia é quando Deus não nos dá o que nós merecemos. É o contrário, se você observar. Por exemplo, a condenação eterna é algo que toda a humanidade merece. Por quê? Porque Romanos 3 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. No entanto, irmãos, todo aquele que se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus, ele alcança a misericórdia e é poupado da condenação eterna. Quando Deus nos poupa do mal que nós merecemos, isso é misericórdia. Então você percebe que tem uma pequena diferença aqui entre misericórdia e graça. E agora sim que a gente entende a diferença entre graça e misericórdia, é que nós podemos olhar e entender o que Paulo está dizendo aqui. É como se Paulo estivesse dizendo para esses irmãos o seguinte: ei, irmãos, rogo-vos, pois, que, mesmo sendo vocês pecadores e merecedores da morte, mesmo sendo vocês merecedores da condenação, mesmo sendo vocês merecedores do inferno, mesmo sendo vocês merecedores da ira de Deus,
Mas considerando que o Senhor não vos matou quando vocês mereceram a morte, não vos condenou quando vocês mereceram a condenação, não vos enviou para o inferno quando vocês mereceram o inferno, e não derramou a ira dele sobre vocês quando vocês mereceram a ira, uma vez que ele vos poupou de todas essas coisas, uma vez que ele teve misericórdia de vocês. E agora vamos à raiz da palavra. Tem duas palavras do latim aqui, misere e cardia. O que é cardia? Coração. Quando você está com problema no coração, você vai onde? No cardiologista, cardia. Misericórdia é quando a cardia, o coração de Deus, ele se move em direção à nossa miséria. Isso é misericórdia. Paulo está dizendo, uma vez que o coração de Deus se moveu na direção da miséria espiritual de vocês, aí ele diz, por causa dessas misericórdias, por causa dessas compaixões, sabendo que vocês mereciam queimar eternamente, mas ele não deu isso a vocês. Apresentem agora o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está dizendo que quando nós consideramos as misericórdias de Deus, a reação mais lógica, a mais razoável, é nós oferecermos a nossa vida a Deus em adoração. E isso também diz respeito ao nosso serviço na igreja de Deus, na igreja local também. Meus irmãos, eu disse para vocês que eu ia apresentar a mola propulsora bíblica para o nosso melhor serviço na igreja de Deus. E aqui está a mola propulsora e motivadora para o nosso serviço a Deus. É que não somente tudo o que Deus nos deu, sem merecermos nada, mas também tudo o que Ele não nos deu, quando nós merecíamos receber toda sorte de males irreparáveis. E eu vou falar mais uma vez, para fixação. Qual é a nossa mola propulsora, motivadora para o nosso serviço ao Senhor? Não somente tudo o que Ele nos deu, sem nós merecermos, mas também tudo o que Ele não nos deu, do que Ele nos poupou, e nós merecíamos ter recebido. E aí, então, a gente consegue aplicar o que Paulo está dizendo aqui aos irmãos hoje. Ele está dizendo o seguinte: entregue-se ao Senhor em amor, adoração e serviço. Por quê? Simplesmente porque Ele não matou nem nos fulminou por causa dos nossos muitos pecados. Entregue-se ao Senhor em amor, adoração e serviço, porque Ele não enviará os seus filhos para a condenação eterna. Entregue-se ao Senhor em amor, adoração e serviço, porque Ele não nos encerrará. Ele não encerrará o seu povo no inferno, onde o verme não morre e o fogo nunca se apaga. Entregue-se ao Senhor em amor, adoração e serviço, porque Ele não derramará a sua tremenda e santa ira sobre aqueles que Ele comprou com o sangue de Jesus Cristo. Entregue-se ao Senhor em amor, adoração e serviço, porque enquanto parte da humanidade morrerá, será condenada, irá para o inferno e será objeto eterno da ira divina, Cristo nos resgatou dessa maldição. É por isso que a gente serve, é por isso que a gente ama, é por isso que a gente adora. Só que para nos livrar da morte, Ele mesmo se entregou para morrer numa cruz. Para nos livrar da condenação, Ele foi para o banco dos réus e foi condenado em nosso lugar.
para nos livrar do inferno. Ele foi ao inferno pregar aos espíritos em prisão. E para nos livrar da ira de Deus, ele mesmo foi esmagado pela ira do Pai. É isso que faz com que tudo que nós merecemos de mal não recaia sobre nós. É o que Jesus Cristo fez e não o que nós fazemos. Tem gente que às vezes pensa assim, não, eu vou ser uma pessoa boa para Deus não me fulminar no dia final. Não, você não entendeu o Evangelho. A única causa, o único motivo da ira de Deus ser desviada de nós é o fato de Ele mesmo ter entregado um sacrifício por nós, o seu próprio Filho. É só isso. E aí talvez você esteja pensando, pastor, mas não dá para ter outras motivações. Quem servir vai ganhar pirulito. Quem servir vai ganhar bala de goma. Hã? Se eu falar assim, pessoal da música que chega aqui 8 horas da manhã para ensaiar, a partir do domingo que vem, todo ensaio que você vier, você vai ganhar uma caixa de bombom. Aí o Léo fala para a Laís e o Joe, me coloca em todas as escalas. Eu quero uma caixa de bombom por semana. Isso é ruim? Irmãos, a questão não é essa, a questão é a seguinte. O que nós precisamos de motivação para servir a Deus e a igreja dele, ele já fez. Tem pastores que estão fazendo manobra, deitando no chão, dando cambalhota, fazendo stand-up para manter as pessoas na igreja. Irmãos, sirvam pelo amor de Deus. Usando técnicas humanas, tecnicismos humanos para fazer com que as pessoas sirvam a igreja de Deus. Mas o serviço bíblico, ele é motivado pelas grandes misericórdias de Deus que nos alcançaram, pela mensagem do Evangelho. E se você precisar de uma motivação maior do que essa, eu vou dizer para você, não haverá. Não existe motivação maior do que simplesmente saber que por causa dos meus pecados eu deveria passar a eternidade no inferno. Mas alguém sofreu a penalidade dos meus pecados no meu lugar, para que eu tivesse vida e vida com abundância, para que um dia eu pudesse viver na eternidade, num lugar onde não há lágrima, não tem dor, não tem sofrimento. Se isso não te motivar a servir, eu costumo dizer, talvez seja melhor procurar outra religião, talvez seja melhor procurar outro sistema de pensamento. Mas no Evangelho é assim. Por quê? Eu imagino que as pessoas passam na porta e vê a gente aqui domingo após domingo. Esse pessoal maluco, ao invés de estar dormindo essa hora, olha o que eles estão fazendo ali. Eles estão desperdiçando o tempo deles. É assim que o ímpio vai olhar para mim e para você. Irmãos, eles ainda não entenderam isso porque eles não foram alcançados. Quantos pecados você já cometeu? Se você é um salvo em Cristo Jesus, eu quero dizer para você, o sangue de Cristo cobre todos os seus pecados. Esse é o tamanho da misericórdia de Deus. Agora, se a gente não serve, ou a gente não foi convertido, ou a gente não entendeu o Evangelho, tem alguma coisa errada. Porque se a minha motivação sempre for as misericórdias que Deus teve para comigo, eu vou servir tanto, mas eu vou servir tão bem, eu vou servir com alegria, não por causa de homens, não por causa do pastor, não por causa do líder, independente de qual líder estiver. Nós vamos olhar e dizer, eu quero oferecer a minha vida em sacrifício vivo, santo e agradável a esse Deus. Vamos dizer como João,
Nós o amamos e o servimos eu que estou dizendo, simplesmente porque Ele nos amou primeiro. E se ainda assim você não entendeu o que é a misericórdia, eu vou fazer mais uma tentativa e a gente acaba o sermão. Irmãos, nós precisamos entender que quando a palavra de Deus é pregada, algumas coisas acontecem, mesmo que a gente não perceba. Salvos em Cristo Jesus são fortalecidos na fé. Em segundo lugar, descrentes são convertidos. Em terceiro lugar, outros descrentes são endurecidos pela palavra. E seja salvando ou endurecendo, a palavra sempre cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. Tanto naqueles que são salvos, quanto naqueles que são endurecidos. A palavra de Deus não volta vazia. Ela cumpre o propósito dela. Você fala, mas a pessoa dormiu no sermão. Não, a palavra cumpriu a propósito. Entendeu? O Senhor, Ele endurece e o Senhor, Ele salva. Ele faz as duas coisas sempre. Uma vez perguntaram a Jesus, mestre, por que o Senhor fala por parábolas? E Jesus respondeu, olha só, Marcos capítulo 4, 11 e 12. Ele lhes respondeu, gente, presta atenção no que Jesus disse, vocês vão entender isso. A vós outros, ele está falando com os discípulos, vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas você sabe por que eu conto parábolas? Para os de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Para que vendo, vejam e não percebam. Para que ouvindo, ouçam e não entendam. Jesus está dizendo isso. Pode abrir na sua Bíblia, Marcos capítulo 4. Para que não venham a converter-se e não haja perdão para eles. Marcos capítulo 4. É por isso que quando nós vamos pregar a palavra, nós dizemos, Senhor, abre os olhos. Senhor, abre os ouvidos. Senhor, abre o entendimento. Senhor, abre a mente. Por quê? Porque é somente Ele que pode fazer isso. O pregador, ele pode escrever o melhor sermão da vida dele. Mas se o Espírito Santo não abrir o coração das pessoas, não acontece nada. Lembro de uma frase do pastor Tim Keller que ele dizia que a diferença entre um sermão ruim e um bom depende do esforço do pregador. Mas a diferença entre um sermão bom e um excelente depende do Espírito Santo. E é só Ele que pode tornar a coisa excelente. Porque é somente Ele que pode tocar o coração. É somente Ele que pode infundir fé, levar ao arrependimento. O homem não tem esse poder. Quem convence é Deus. É Deus que abre olhos, é Deus que abre ouvidos. É Deus que abre mentes. Só Deus pode fazer isso. Ou seja, e aqui é a explicação última que eu disse que eu ia dar para vocês. Deus não tem misericórdia de nós por causa de quem nós somos, mas por causa de quem Ele é. Misericórdia não é algo que depende de nós. Deus olha e fala assim, nossa, o Josué essa semana ele está tão obediente. Misericórdia é algo que depende de Deus. E depende de quem Ele é, na verdade. Ele é misericordioso com quem Ele quer ser misericordioso. E talvez essa palavra pareça muito forte para os seres humanos, para nós, que somos meritocratas, que sempre estamos com a mente pensando no que nós podemos fazer para sermos aceitos por Deus. Mas eu quero ler um texto, olha, Romanos capítulo 9, versículos 15 e 18, ou 15 a 18. O apóstolo Paulo menciona algo que Deus disse a Moisés. Presta bastante atenção no que a palavra diz. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Assim, olha só, isso não depende da vontade nem do esforço de alguém, mas de Deus demonstrar misericórdia. Pois a Escritura diz ao faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra.
Portanto, ele tem misericórdia de quem quer e ele endurece a quem quer. Sabe qual é o problema? O problema é que a soberania de Deus para a humanidade é uma ofensa. A gente se ofende quando a gente fala, como assim? Não adianta você querer interpretar de outro jeito. Se você abrir no livro de Êxodo, você vai ler lá. Deus endureceu o coração de Faraó. É Deus quem salva e é Deus quem endurece. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Sabe o que isso significa então, irmãos? Sabe quais são as implicações? Mesmo que Deus tivesse enviado a humanidade toda para o inferno, ele continuaria sendo bom e justo. Por quê? Porque a humanidade toda merece a condenação. Então a pergunta que a gente deve fazer não é, por que Deus não salva todo mundo? Ah, você quer ser mais misericordioso do que Deus, entendi. Mas olha só, a pergunta que nós deveríamos fazer é, por que Deus ainda salva pessoas, se todas elas merecem o inferno? A palavra de Deus, quando pregada, ela salva pecadores para a glória da graça de Deus. E quando ela é pregada, ela endurece pecadores para a glória da justiça de Deus. E o nome de Deus é glorificado sempre e em todo. Ele é soberano. E você fala, não, mas ele não é bom? Deus não é bom? Sim. Você sabia que todos os demônios que se rebelaram contra Deus foram expulsos e nenhum deles foi perdoado? Eu vou fazer uma pergunta para você. E se Deus fizesse isso com a humanidade? Se ele escolhesse, eu não vou ter misericórdia de ninguém, eu vou encerrar todo mundo no inferno. Eu digo para você, ele continuaria sendo bom e justo. Por quê? Porque o ser humano merece a condenação eterna. O salário do pecado é a morte. Só que o versículo não termina aí. O versículo diz, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E graças a Deus que o versículo não termina aqui. A pergunta é, por que Deus salva pessoas? Por que Ele não condena todo mundo? A resposta é, misericórdia. E por isso, ao não salvo eu digo hoje, a você que ainda não foi alcançado pelo Evangelho, o Evangelho te chama ao arrependimento e à fé em Jesus. Ele terá misericórdia dos pecadores que se arrependerem e confiarem em Cristo para a salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Agora eu falo com você que é meu irmão salvo em Cristo Jesus. Seja motivado a servir a igreja pelo fato de que Deus teve misericórdia de você. Porque Deus escolheu ter misericórdia de você. Porque Ele tem misericórdia de quem quer e Ele endurece quem Ele quer. Ele abriu o seu coração. Não foi você que um dia falou assim, ei, Senhor, estou abrindo o meu coração. Você não tem esse poder. O ser humano não tem esse poder em si. Se o Espírito Santo não curar a nossa cegueira, nós morremos na cegueira. Se Deus não curar o nosso pecado, nós morremos nessa condição de ainda confiarmos em nós mesmos. Por isso, seja motivado a servir a igreja pelo fato de que Deus teve misericórdia de você. Ele abriu o seu coração ao invés de endurecê-lo. Não fossem as misericórdias de Deus, todos nós já tínhamos sido consumidos vivos. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Cada batida do meu e do seu coração é imerecida. Cada segundo em que o relógio faz assim, ó, é Deus te dando mais um segundo, mais misericórdia, mais misericórdia, mais misericórdia.
Você merece a morte, mas mais misericórdia, mais misericórdia, mais misericórdia. Cada dia que você abre os olhos e você vê aquele sol maravilhoso nascendo, mais misericórdia, mais misericórdia, mais misericórdia. A gente não merece o que a gente come, a gente não merece o que a gente veste, a gente não merece o que a gente pisa, a gente não merece o ar que nós respiramos. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Aí quando a gente não entende isso, servir, para. Eu vou ganhar quanto com isso? Isso é um sinal de que ainda não entendemos o Evangelho quando nós pensamos assim. As misericórdias de Deus não só são a causa de nós não sermos consumidos, mas elas são a mola propulsora da nossa vida de devoção, entrega, sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. Irmãos, parte do que significa nos oferecer a Deus como sacrifício vivo está no versículo 2. Eu não posso terminar o sermão sem falar do versículo 2. Tem duas ordens aí. A primeira, não vos conformeis com este mundo. O texto está falando para nós não sermos moldados pelo mundo, para não termos a mente e o caráter do mundo. Por exemplo, no que diz respeito ao serviço cristão, no mundo as pessoas elas estão vivendo uma vida individualista em torno de si mesmas e não estão nem aí para as outras. Depois de dizer que nós devemos nos oferecer em sacrifício vivo e santo e agradável, Paulo está dizendo, ei, não deixe o mundo dar forma a você. A forma que o mundo pensa e a forma que o mundo vive. Esquece isso. Não vive em torno de si mesmo. E aí ele traz uma segunda ordem. Mas sede transformados, ou transformai-vos pela renovação da mente de vocês. Então tem um molde a ser rejeitado, o mundo, o sistema, a forma como as coisas são aqui. Mas existe também um molde que precisa ser usado em nossas vidas, para nós sermos transformados. Existe um modelo que o Espírito Santo está usando como referência para nos tornar igual a Ele. Quem que é? Ouvi palavras de um homem. Quem que é esse homem? Ele é o modelo. Não é sobre simplesmente não ser como o mundo, mas é também a cada dia se tornar através do discipulado de tudo que acontece na igreja local, se tornar mais semelhante a Cristo. É isso. Sede transformados pela renovação da mente de vocês. Aquele que está sendo moldado pelo mundo, ele tem a mente e o caráter do mundo. Sabe aquela pessoa que diz que é cristã, mas quando você conversa com ela, você vê que os pensamentos e as ações dela são conforme o mundo? Aí você pensa, eu acho que esse irmão ainda não foi salvo. Na verdade, então, é irmão. Mas quando nossa mente é moldada pela palavra, ou melhor, quando nós somos moldados pela palavra de Deus, nós temos a mente e o caráter de Cristo. E aí então, como Cristo serviu, nós servimos. Nós vivemos para Cristo, para a glória de Cristo. E servimos a igreja de Cristo. É assim que nós experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E parte dessa vontade é que nós sejamos servos na igreja de Deus, na igreja local. Portanto, irmãos, tendo as misericórdias de Deus como ponto de partida, as últimas aplicações. Você que já sabe quais são os seus dons, eu encorajo você a colocá-los à disposição da igreja local. Porque se você quiser ler depois Romanos 12, a continuação desse texto, vai nos mostrar que Deus deu dons a cada uma das pessoas que Ele salvou, para que esses dons sejam usados no serviço da igreja local. Então, se você já sabe qual é seu dom, eu te encorajo a colocar esse dom à disposição da igreja para a glória de Deus. Se você acredita que você
foi agraciado pelas misericórdias de Deus, pela graça, por tudo isso também. Então seja um servo e coloque os seus dons à disposição. Mas talvez você esteja aqui pensando, mas eu não sei qual é o meu dom. E aí eu te dou uma orientação. Não fique de braços cruzados enquanto você não descobre. Eclesiastes 9:10 diz: tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as suas forças. Enquanto você não sabe qual é seu dom, se coloque à disposição. E na medida que você se colocar à disposição, no processo em que você vai servindo a igreja de Deus, você vai descobrir quais são os seus dons. Então tenha paciência em relação a isso. Quando a Igreja Batista Consumado começou, eu não sei se todos já ouviram a história, acredito que sim, mas nós fizemos 10 estudos na varanda da minha casa. A gente estava num período em que estávamos nos recuperando da pandemia, com as cadeiras distanciadas e estudando a Bíblia. Nós fizemos 10 estudos, na verdade foram 9 estudos e um churrasco. E aí o que aconteceu? Quando acabou aquela sequência de estudos, algumas pessoas chegaram em mim e falaram: ué, mas é assim, agora acabou e cada um volta para sua casa? E na minha cabeça eu pensava o seguinte: não, peraí, mas a gente não pode começar uma igreja sem um pastor. E aí a pessoa que falou comigo disse assim: ué, mas você é pastor. Ou disse para mim: você tem essa vocação. E eu sabia que eu tinha. Só que na minha cabeça eu tinha um parafuso que era assim, ó. Não, eu preciso casar para ser pastor. A Bíblia nunca disse isso, né? Na verdade, se você for estudar a vida de Paulo, Timóteo, Tito, você vai ver que provavelmente eles eram solteiros. Só que eu olhava para a minha limitação, achava que era uma limitação e falava: não, como que eu vou ser pastor? Eu sou solteiro, não, nada a ver. Só que aprove ao Senhor, irmãos, que pela graça, pela misericórdia dEle, esse projeto se tornasse uma igreja. Aquilo que nós estávamos fazendo se tornasse uma igreja. E essa igreja passou os primeiros anos com um pastor solteiro. Até que o Senhor foi mais misericordioso comigo ainda e eu conheci a Laís. E nós nos casamos e, para a glória de Deus, louvado seja o Senhor, estamos aqui caminhando. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente pensa assim: eu vou servir ao Senhor quando eu estiver pronto. Mas eu vou te fazer uma pergunta: quando você vai estar pronto? Quando você morrer. Você vai servir ao Senhor quando morrer? Chega lá na eternidade e fala: Senhor, eu vim aqui te servir. Agora que a missão já está concluída, você apareceu? E aqui eu fecho. Por quê? Talvez você tenha uma insegurança para colocar os seus dons à disposição da igreja. Moisés, quando ele foi chamado por Deus, ele disse: eu sou um homem de palavras pesadas. Isaías disse: eu sou um homem de lábios impuros. Jeremias disse: Senhor, eu ainda sou uma criança. Eu ainda assisto Teletubbies. Só que Deus olhou para cada uma dessas pessoas e disse: eu serei contigo. E é isso, irmãos. Servir a Deus é mesmo sabendo que nós não estamos completamente preparados. É nós dizermos: eis-me aqui, sabendo que Ele vai nos preparar no caminho. Sabendo que a vida cristã é uma vida de santificação. E que até o dia final essa obra vai ser completada. Então a minha pergunta é: o que nos impede de nos oferecermos hoje como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? O que nos impede de oferecer nossa vida, nosso tempo,
nossos recursos, nossos talentos, nossos dons ao Senhor, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A minha oração é para que o Senhor retire de nós todos os empecilhos que nós temos colocado no caminho, para não nos envolvermos com a obra dele. Vamos orar ao Senhor.